E você, doutora Ivone Zegre, estava onde na década de 70? Simon and Garfunkel. Lindo, né? Essa música é um hino, né? É um hino. E era uma dupla Sensacional. fantástica, Fantástico. sensacional dessa época. Você estava fazendo o que nessa época? Eu era adolescente. Eu devia estar tocando violão, provavelmente, estudando, com Muito certeza. bem. Nossa senhora, então, eu fiz mais coisas que você... Nessa eu não era adolescente, eu já tinha meus 20 anos, né? Então... Eu acho que era um pouquinho mais novinha que você. Mas não é tão bom. Não é tão bom a gente recordar essas muito coisas? bom, é muito Eu bom. creio que a gente É uma viveu, muito né, bacana. Ivone? A gente teve ídolos que Nossa. hoje está tão diferente, né? Hoje a gente tem uma avalanche Hoje de você coisas. tem ídolos a cada segundo, a cada minuto você tem um ídolo novo e ele vem, cresce, cai. São os 15 minutos de fama. Na música, na década de 70 e 80, foi uma época de Uma ouro, época né? muito Foi pródiga, fantástica. com muito volume de música boa. Bom, se deixar as duas aqui, nós vamos até o meio-dia falando da vida, Com certeza, de outras coisas, né? é verdade. Mas nós vamos falar sobre as possibilidades a possibilidade de ser alterado o regime de bens durante o casamento. Daí depois nós temos aqui e-mails de perguntas. Você também tem pergunta, pode mandar, tá? manhãgazeta@tvgazeta.com.br. Quantos regimes nós temos de casamento? Olha, atualmente, o novo Código Civil, Isso. nós temos pelo menos 5 regimes de bens. 5? Fora os regimes que a gente chama de híbridos, regimes híbridos. Quais são os 5 regimes de bens? Acho que é até bom falar, porque você precisa Eu vou anotar saber. aqui. Tem o... Primeiro, comunhão parcial de bens. Comunhão parcial. Quando você não diz nada no cartório, o seu regime de bens será regido pela comunhão parcial de bens. Você tem a comunhão total ou universal de bens. Total e universal é a mesma coisa? É a mesma coisa. Tá. A separação total de bens. Ah, separação total. A comunhão final dos aquestos. O que é isso? É um regime que, inclusive, não é muito utilizado no Brasil e está um pouquinho em desuso. Até há uma possibilidade... Aquestos? Aquestos. O que são aquestos? É o que você adquire com o tempo, são os bens que você vai adquirindo que, posteriormente, a um falecimento ou a uma separação, você pode ter direito ou não a esses bens. Tá? E você tem também a separação obrigatória de bens, que é aquela separação que é, como o próprio nome diz, obrigatória para todos aqueles que têm mais de 70 anos a partir de uma nova lei que foi emitida agora no final do ano de 2010. Tá bom, mas separação obrigatória é só para quem tem mais de 70? E menos de 18 anos. Ah, tá. Mas se a pessoa tiver 30 anos e quiser casar nesse regime, não pode, então? Não, a rigor não. Não porque pode. a obrigatória você não escolhe, é o único regime que você não escolhe, é terrível. Sabe, você não poder escolher, a lei te impingir, você só pode casar nesse regime, não é alguma coisa muito interessante. Por isso ela se chama obrigatória. Qual que é a mais usada no Brasil? A mais usada atualmente no Brasil é a comunhão parcial de bens. Parcial. A comunhão parcial de bens, Olga, é bom até que a gente lembre, quando você está numa união estável, seja uma união heterossexual ou já agora homossexual, se você estiver numa união estável, o seu regime de bens, caso você tenha uma separação ou um falecimento, será equiparado ao regime da comunhão parcial de bens, caso você não tenha um contrato que diga alguma coisa diferente. Certo. Tá? Então, isso é importante. A parcial, ela é para homoafetivos também, né? Também agora, depois Agora, do dia 5 de maio, com a nova decisão do Supremo Tribunal, os casais homoafetivos podem ter esse regime. Então, casei-me com a parcial de bens. Tudo que eu tenho, que eu levei para o casamento, tudo que eu adquiri, que ambos adquiriram durante a constância do casamento, será dividido em 2 numa separação? Não. Não? Não. Você só vai dividir numa separação ou num falecimento tudo que você comprou, adquiriu posteriormente ao casamento. O que tinha antes? O que tinha antes não comunica, não
divide. Ou melhor, o que você comprou com bens particulares, ou melhor, o que você adquiriu da forma que for, o que você adquiriu por doação, alguém fez uma doação, alguém deixou de herança para você. Mas, Ivone, isso não entra. Se o casal decide comprar um carro. Tá. Então tá. O carro custa 30 mil. Um entra com 20 mil, o outro com 10. Só ia conseguir comprar o carro, ou o apartamento, ou o terreno, a casa na praia, só com a junção dos dois. Como é que fica numa separação? Numa separação, se não há algum documento que diga especificamente com quanto cada um entrou, a rigor, divide-se exatamente ao meio. Mesmo que você tenha comprado um imóvel só no seu nome, Sei. E o seu marido resolve se separar de você, e ele vai dizer, metade dele é meu. Você vai dizer, mas como? Eu paguei tudo? Eu paguei tudo, você não me ajudou nada? Não posso fazer nada, a lei o protege. Tá bom, mas então no ato da compra, eu teria de ter feito uma declaração? Mesmo que você tivesse, se você estiver no regime da comunhão parcial de bens, tudo que você comprou posteriormente à sua união, ao seu casamento ou união estável, você divide ao meio, mesmo que esteja só no nome de um. Isso que você conta seria no regime dos aquestos. Lá sim você pode dizer, bom, eu comprei e paguei 60% desse imóvel e o meu companheiro, meu marido, pagou 40%. Muito bem, quando vocês se separarem, 60% é dela, 40% é dele e ninguém mexe mais nisso. Diferente da comunhão parcial, não. Mesmo que você só tenha colocado 10% ou nada, que você não tenha pago absolutamente nada. Metade do imóvel você divide com o seu marido, seu esposo ou esposa. Bom, você como advogada sabe, né? E a gente aqui recebe tanta solicitação de ajuda, de socorro, e quem está aí em casa e se separa e tal. É uma confusão na hora da separação, né? Como as famílias se desgastam na hora de uma separação. E aí, além de estarem mutilados afetivamente, porque a separação realmente é muito dolorida, tem toda a parte financeira, que aí é que as pessoas se destroem, se matam. Como é complicado? E você disse bem, financeira e quando entra a pensão alimentícia. Isso é outro problema. Mas na hora de casar ninguém pensa, né? Agora você tocou no ponto. Por que não se pensa antes do casamento? Como que vai fazer? Não se pensa nisso. Ninguém pensa, né, Ivone? Teríamos que... Em outros países é diferente? Não, não é diferente. É tudo igual? É igual, vamos casar, claro. Vamos ser felizes. Isso é verdade, mas existe uma consciência em outros países diferente do Brasil. Aqui as pessoas estão muito preocupadas, se correto, com o casamento religioso, onde vai festa, casar, lua de mel. Exatamente, quem vai fazer o bem casado, quem vai ser padrinho, e esquece do mais importante. Por quê? Quando você adota um regime de bens, você está adotando alguma coisa que vai ser para o seu futuro, que você talvez vá poder modificar. Vamos lembrar que o Código Civil de 2002, ele diz o seguinte: você casado posteriormente a este código, você pode sim, se quiser, você pode até modificar seu regime de bens. Casado a partir de quando? A partir de 2002. Então só muda de regime quem casou a partir de 2002? A lei diz isso. Nós já temos decisões que já protegem as pessoas casadas antes dessa data e que pretendiam trocar de regime de bens. Certo. Mas não é fácil. Você, para alterar regime de bens, os mais antigos sabem que isso é alguma coisa, ou era alguma coisa impossível. A maioria, sabe o que fazia, Olga? Se separava, se divorciava. E depois casava de novo, né? Ou casava de novo para poder alterar o regime de bens. Era uma loucura. Então, o legislador entendeu que o pessoal estava fazendo alguma coisa não muito correta, disse, não, vocês não precisam se separar. Vamos fazer uma coisa, vamos alterar o regime de bens se os dois entenderem que vai ser positivo. Se um quiser e o outro não altera. Então, é possível. É possível. Custa e também é demorado, lógico. Bom, vamos responder. Nós temos muitas perguntas aqui, doutora Ivone. A Raquel, ela diz o seguinte, que mora com uma pessoa há 7 anos e eles têm um filho. E ele possui um filho de um casamento anterior. Eu comprei um imóvel que está somente em meu nome. E nós moramos nele.
O filho do casamento anterior do meu companheiro tem direito a esse imóvel que está somente em meu nome, se por acaso houver separação? Está aqui novamente a questão do dinheiro em jogo, né? Como chama a nossa amiga? Raquel. A Raquel. Raquel, deixa eu te contar uma coisa. Filhos são filhos independente do regime de casamento que você tem, independente se esse filho aconteceu de uma atitude impensada, se é um filho adotado, um filho obtido por inseminação artificial, não importa a que título veio esse filho. O filho sempre é herdeiro. Então, como você me pergunta, Raquel, esse imóvel, mesmo estando só em seu nome, mesmo sendo filho do seu companheiro, evidentemente, eu não quero errar, esse imóvel está só em seu nome ou está em nome do seu companheiro? Só no nome dela. Bom, então, vamos, como eu digo às vezes, vamos voltar à fita. Se estiver só em seu nome e o filho é dele, evidentemente ele não terá direito. Claro, se este imóvel tiver, por acaso, em nome do seu companheiro, ou caso vocês se separem, se vocês se separarem, uma parte desse imóvel, se foi comprado posteriormente à união que você tem com ele, ele terá metade. E, portanto, o filho dele será herdeiro dessa metade, tá?